Bem, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo módulo do nosso curso. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre cuidar da nossa vida. É isso mesmo. E aí, você é uma pessoa que cuida da sua própria vida? Você é uma pessoa que tem que se importar com você? Se você não é uma pessoa que cuida de você, outras pessoas estão cuidando da sua vida. Uma coisa boa é se as pessoas estiveram cuidando da sua vida. Mas se você estiver cuidando da vida dos outros, aí agora já se torna um problema. Primeiro a sua, depois da dos outros. Você quer ver uma outra coisa? Você é uma pessoa que sabe que não aprendeu ainda a dizer não. Se você ainda não aprendeu a dizer não, com certeza você não é uma pessoa que cuida da sua própria vida. Quer um conselho? Vá cuidar da sua vida. É isso que eu escutei nesses tempos. E isso me chocou, eu parei e falei, meu Deus, é uma realidade. A falta de entendimento de alguns princípios da vida, e também do livro da vida, nos faz a errar, estabelecendo prioridades que não são as prioridades estabelecidas como princípio debaixo da terra. Né? Você é uma pessoa que está falando com alguém, depois acaba o assunto e você começa a falar de uma outra pessoa? Isso é fofoca. Anota aí. A fofoca é inimiga da produtividade. Aí você começa a cuidar da vida dos outros. Entenda que a esse tempo não volta mais atrás. Quando o próprio livro da vida, a Bíblia, é um livro de sabedoria, ela diz e fala contra a maledicência, eu passei a olhar para a Escritura como um livro que ele realmente quer cuidar de nós. Né? Ele quer cuidar de cada um de nós. E isso contribui para a nossa pobreza. Você quer uma definição de pobreza? Para mudar a mente, pobreza significa improdutividade. Não sei se eu já falei, se eu já falei, falo de novo. Desculpa aí, estamos com uma gripinha aqui. Mas a pobreza, né, é inimiga da produtividade, porque ele significa pessoas improdutivas. E isso acaba com a gente. Né? Tem um teólogo chamado Agostinho que ele disse: ame a Deus e faça tudo o que quiser. Que coisa fantástica. Jesus resumiu os mandamentos em dizer: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu gostei dessa definição de Agostinho, um dos maiores teólogos do mundo, que diz: ame a Deus e faça tudo o que quiser. Interessante, não é verdade? Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então, tudo aquilo que contribui para amar a Deus, o resto faz tudo. Se você tem como prioridade amar a Deus, pode fazer tudo o que quiser. Como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As coisas que não convêm são aquelas coisas que vão me afastar de Deus. E não é por religião, na verdade, não é por religião. É simplesmente pela vida. Como que uma criatura se afasta do seu Criador? Não ama quem o criou, que é aquele que vai definir, que é aquele que vai dizer, que é aquele que vai falar tudo, as composições da sua vida. Né? Então vamos lá. Vamos lá para a parte prática. Como cuidar da sua vida, né? Ou seja, cuidar da sua vida vai envolver 4 coisas. Vamos lá, 4 coisas. Primeira, você vai se conectar com pessoas. Conecte-se com pessoas que estão no mesmo propósito, ou no mesmo propósito seu, ou que têm os mesmos alvos que os seus. Não importa. Se conecte com essas pessoas. No mínimo 3 pessoas por semana. Estou te dando aqui códigos infalíveis. Eu sei que muitos não vão seguir, mas aqueles que vão pegar, vão prosperar, eles vão conseguir sim. Exemplo. Eu tenho uma loja eu vendo aqui tintas de impressora, né? Eu preciso me conectar com pelo menos 3 pessoas por semana
que tem impressora, fazer um cartel de clientes. Na verdade, ou pessoas que fabricam impressora, pessoas que trabalham, que consertam impressora. E assim o meu negócio vai, ó. Eu estou fazendo o quê? Cuidando da minha vida. Desculpa, gente. Segunda coisa, fazer perguntas. Faça no mínimo 3 perguntas por dia. Eu não sei se eu já ensinei isso, mas é o seguinte, é uma arminha, né? Primeiro você faz pergunta para você, depois para Deus e depois para as pessoas, certo? Então faça perguntas. Não seja uma pessoa que engula tudo. Se você quer fazer uma coisa, por que eu quero fazer isso? Né? Pai, fazer isso vai ser bom? Né? Primeiro a gente faz o quê? Pergunta primeiro para Deus. Não é assim que a gente aprendeu? E se eu te falar que esse é um drive errado? Faça uma pergunta para nós, o Espírito Santo não habita dentro de nós. Depois faz uma pergunta para Deus e depois faça a pergunta para as pessoas. Mas primeiro a gente quer a aprovação das pessoas, não é isso? Eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? A gente nem raciocinou, nem perguntou para Deus e quer das pessoas, vai dar ruim. Terceira coisa, faça tarefas. Faça pelo menos 3 novas tarefas por dia. Você vai estar cuidando da sua vida. Tarefas que envolvem os seus projetos, os seus sonhos, os seus alvos, né? É a prioridade nisso daí. Fazendo isso, você vai ajudar outras pessoas a realizarem tranquilamente, de maneira transborda. Mas a gente vê pessoas hoje que não conseguem resolver a própria vida e não transbordam na vida das outras pessoas. Quarta coisa, ser amado. O amor próprio. Não o amor narcisista ou egoísta, mas o amor próprio. É disso que nós precisamos. Então essas 4 coisas envolvem, né? Cuidar da nossa própria vida, se conectar às pessoas, fazer perguntas, fazer tarefas, não é verdade? E ser amado. São essas 4 coisinhas. Você vai estar cuidando da sua vida. Que coisa tranquila, agora é só praticar. Né? Então, só cuida da própria vida quem se ama. Olha o outro princípio que depende de toda a lei. Amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, o princípio é amar a si mesmo para depois você ter uma comparação de como amar o próximo. Quando você se ama, sabe como é que é na prática? Você sabe que você é pecador, você sabe que você é limitado, você sabe da sua falta de caráter muitas vezes, você sabe o quanto errado você é, quanto inconstante. Então quando você passa a amar isso em você e poder se ajudar, você encontra uma pessoa assim, você não aponta o dedo para ela, você não a condena, você a ajuda, porque você sabe que você é do meu jeito. Isso me ajuda demais. Quando eu converso com muitas pessoas, as pessoas falam de alguns problemas, e na verdade eu percebo que eu passo pelas mesmas coisas. Isso é muito legal, tá? Então vamos lá, vamos caminhar para a conclusão. Primeiro passo, para você estar cuidando da sua vida, vou estar dando alguns toques aqui, depois a gente tem a nossa tarefa na descrição do vídeo. Tá fazendo as tarefas? Vamos lá. Primeira coisa, se desconecte da aprovação das pessoas. Eu tive um evento que teve uma frase, foi uma coluna dentro de mim que disse assim, perca a aprovação de todas as pessoas, menos da de Deus. Se desconecte, cara, da aprovação das pessoas. Se você tem a aprovação de Deus, vá em frente, siga em frente. Não queira a aprovação das pessoas, né? Não aceitar nada, questionar tudo e fazer diferente. É o segundo passo. Não aceitar nada, questionar tudo e fazer diferente. Mas isso não é rebeldia? Não. Isso é ser uma pessoa que questiona, uma pessoa que quer descrever, quer entender o porquê daquilo, os princípios daquilo. Uma das coisas que mais me chateiam na igreja é as pessoas falam amém para tudo. Elas nem sabem o que estão dizendo. Amém significa assim seja. Você fala assim, irmãos, o diabo está furioso com a sua vida. Amém. Ou seja, está falando que assim seja. Né?
Então, assim, é, a gente tem que sair desse campo de ter respostas prontas, de ter reações prontas das coisas, aprender a pensar, questionar, ver, ouvir, né? Como que Jesus influenciava pessoas? Fazendo perguntas. Ele fazia perguntas, sabia quem ele era, sabia que vinha de Deus e fazia perguntas, devolvia perguntas. É assim que influencia. Beleza? Primeira aula do segundo módulo. E vamos falar um pouco sobre o ano do aprendizado, tá certo? E que é um conselho? Vá cuidar da sua vida.